Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, líder. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Líder Pod, o podcast da liderança do futuro, que ele tem com base o nosso conceito do Líder.5. Hoje a gente vai falar do quê, Ká? Hoje a gente vai falar do Acolhe. A gente já fez um episódio do Acolhe falando de abertura escutativa, ambiente psicologicamente seguro. E hoje a gente vai falar o que não é Acolhe. O que não é acolher. E essa palavra foi meio... Foi bem complicado, foi bem discutido, né? Porque a própria palavra acolhe, né? Você fala, poxa, mas será que não tá num paternalismo, um exagero, né? Também. E foi muito discutido. Vocês vão ver também depois na entrevista com a Tati, que a gente também entrou bastante nesse assunto. Mas o não acolhe, eu acho que é justamente pra gente equilibrar, né, e deixar bem claro o contexto, até onde a gente vai, até onde a gente consegue ir, né? E nessa questão de ser paternalista ou não ser paternalista, né? Por isso que é super difícil essa palavra, né? Quando a gente foi estabelecer, mas agora acho que ficou super claro pra gente. Uhum. E aí a ideia aqui é a gente falar sobre o que não é acolher, esse limite, né? Sobre esse limite. Então, quando o líder ele começa a ser mais... conivente com a baixa performance, né, para evitar conversas difíceis, é uma das coisas que a gente colocou sobre o que é não acolher. Exato, né? Exato. Porque tem uma das frases também que a gente colocou até no do's, né, do que é acolher, é olhar a pessoa de forma única, né, entendendo esse contexto, entendendo o que ela está passando. Então, cada pessoa tem um limite de acolher que não dá para a gente agora colocar isso na mesa. Eu acho que isso vai ser muito debatido e discutido com o time de pessoas e cultura ou com o gestor do gestor, né, para a gente se apoiar e falar, poxa, acho que agora aqui já deu para a gente entender o contexto daquela pessoa versus o que ela também está entregando para a empresa e contribuindo, né, para a gente impactar o negócio. Então, a discussão, né, também importante para a gente fazer é a conivência com a baixa performance, né? E como é difícil. Porque é muito engraçado, né? A gente que é da área de pessoas, o que eu mais discuto com pessoas que estão em empresas grandes, empresas pequenas, empresas startup, empresas que estão há muito tempo no mercado, é a dificuldade do gestor dar feedback. É a dificuldade do gestor ter conversas difíceis. Esse tema é milenário. Acho que desde quando começou um grupo a trabalhar junto, já tinha essa dificuldade e até hoje existe. Até hoje existe. E eu acho que tem muito... A gente passa a maior parte do tempo no trabalho, né? E a gente cria vínculos, né? Ninguém quer trabalhar com uma pessoa, com um time que tem uma distância numa relação, né? Então a gente cria vínculo. E quando a gente precisa ter conversas difíceis, é realmente difícil, né? Não é fácil. O que a gente vê, né, é que quanto mais transparente for e quanto mais fácil para você, gestor, for, mais fácil vai ser para a pessoa que vai ouvir a conversa difícil. Quando o gestor começa muitos dedos, a tremer, ou a pessoa não entende direito, ou cria um ambiente muito ruim, né? Então, quanto mais claro... assertivo, pragmático for, e a gente vai falar um pouco disso também nesse podcast, mais fácil é. Mas o acolher, né, tem muita... Eu falo, ai, que bom que vocês colocaram a palavra acolher, porque é tão difícil ter conversas difíceis. E é o contrário, né? O conversas difíceis está dentro também desse acolher. Eu só consigo ter uma relação transparente com alguém no meu time quando eu tenho... conversas difíceis, quando eu consigo... E a pessoa fala, poxa, o meu gestor é transparente comigo. É questão de ter abertura, né? Quando a gente fala sobre acolher, é você ter essa abertura. E eu acho que quanto mais a gente trabalha isso, mais fácil fica a relação com a outra pessoa, né? Uhum. Então, se eu trabalho mais essa abertura, se eu tenho uma primeira conversa difícil, eu tenho esse costume, eu acho que a relação trabalha essa transparência... Fica cada vez mais fácil. Fica mais fácil. Né? E, Ká, o que eu queria saber, como a gente falou sobre ser conivente, né, com essa baixa performance, qual que é o impacto disso no negócio? E na relação, né? Uhum. Eu acho que no negócio tem uma pesquisa super interessante que tá no livro da Netflix,
que a regra é não ter regra. E ele começa falando sobre densidade de talentos, né? O quanto você precisa ter, não é quantidade de talentos, mas é densidade de talentos, né? Então, quando você tem um grupo de alta performance, qual é o impacto disso na organização? E eles fizeram um experimento com um grupo de jovens com alta performance e eles colocaram 3 atores nesse grupo. Um ator que ia fazer o preguiçoso, então ele não queria nada, ele fazia corpo mole. O outro que era o pessimista, então sempre quando um dava uma ideia, o outro falava, não, isso não vai dar certo. Não, isso já tentou aqui dentro antes. Então puxava também essa régua. E o outro, que digamos não era tão inteligente, então ele fazia um papel de burro, né? Mas ele puxava a régua para baixo de forma intelectual. Então, eram 3 atores nesse grupo. E aí, o que ele viu é que depois de 2, 3 meses, a performance desse grupo reduziu. Então, mesmo sendo minoria no grupo, ter pessoas com baixa performance faz o grupo puxar a régua para baixo de forma drástica, né? Então, não é que o grupo... quem é bom puxa para cima, não. Quem está não performando está puxando para baixo. Por isso que é tão importante o gestor identificar, entender, né, fazer o trabalho de melhoria, de resgate de performance para a pessoa estar no mesmo patamar do grupo, senão é uma questão de não ser conivente com a baixa performance e fazer a substituição. Mas eu acho que esse experimento deixa muito claro a responsabilidade que a gente tem, né, em... não ser tolerante com a baixa performance. E aí entra a questão da conversa difícil. Isso, e para isso eu preciso ter conversas difíceis, né? E feedbacks transparentes. E acho que a gente pode entrar nisso, né? Como? Então, é isso que eu ia perguntar. Por que é difícil fazer? E qual que é a sua dica para os gestores? Como que a gente faz conversas difíceis com o time? Eu acho que é difícil um pouco do que a gente falou dessa questão do vínculo, né? Uhum. Ou quando não tá claro o que tá acontecendo para a pessoa ser baixa performance, né? Aí tem várias coisas. Eu vejo que, geralmente, a maior dificuldade que a gente tem para dar feedback é quando a pessoa entrega, mas o como ela entrega não é legal. Então, a gente coloca lá as OKRs, ela check, entreguei, mas a qualidade às vezes peca, ou como é ruim, e aí fica mais subjetivo, né? O que ajuda a gente a dar feedback, tanto, né, de reconhecimento, quanto de performance, né, de desenvolvimento, é o verbo fazer. Então, o que a pessoa faz hoje, que ela vai muito bem, e o que a pessoa precisa começar a fazer que ela não faz hoje, mas é que a gente vai precisar ver. O que a gente quer ver ela fazendo para mostrar que ela tem alta performance. O verbo não é tão simples, falar, tranquilo. Não, é muito difícil. Às vezes a gente, né, até no nosso papel de pessoas, a gente ajuda, né, o gestor a dar esse feedback. E quando ele escreve... ele vai é mais fácil a gente ir no tom subjetivo, porque é dessa forma que a gente aprendeu. Né? A gente aprendeu os nossos pais falando, você é preguiçoso, menino, você é desorganizado. E quando a gente tá no verbo ser, né? Você é. E é onde tem o julgamento, é onde não tem a escuta do outro lado. Quando a gente substitui para o verbo fazer, eu deixo de lado toda essa parte de julgamento. Eu começo a falar do que você está fazendo. Né? Então... Acho que entra um pouquinho da CNV, que a gente comentou totalmente, já, né? Totalmente. A CNV, que é a Conversas Não Violentas, ela, inclusive, o que vocês mais vão encontrar no mercado é até numa relação pessoal, né? Como que eu me comunico através de uma metodologia que se chama Conversas Não Violentas. E ela fala principalmente de você olhar aquilo que te pega. Né? Então, tu fala, poxa, eu tô com receio de te falar isso. Até da forma como você vai... Enfim, vou trocar, corta aqui. Mas ela fala muito do sentimento. Então, quando você não lava a louça, eu tô no verbo, ó, fazer, né? Eu sinto
que você não está cuidando do nosso ambiente que a gente mora juntos. Quando a gente vai, então, do que eu tô sentindo e no verbo fazer, não tem como a pessoa contradizer, né? Ou falar, quando você fala, você é preguiçoso, ela vai falar, não, eu não sou. Agora, quando você fala de você atrasa nas reuniões, então a última reunião você chegou 15 minutos atrasado. Na outra você também chegou. Eu tô falando do seu comportamento. Não tem como você falar, não cheguei. Bom, chegou, isso é um fato, né? E tem a percepção também, né? Isso. Essa é a minha percepção quanto ao... Isso, e quando você fala dos seus sentimentos, da sua percepção, não tem como a pessoa ir contra aquilo. Porque é o que você tá percebendo, é o que você tá sentindo. Você fala, não, você não tá sentindo isso. Então, é uma metodologia, inclusive, para quem tem um vídeo super legal também no nosso SharePoint, na página do Líder.5, é uma ferramenta importante para a tua vida, né? Para você se comunicar 100%. Melhor com seus pais, com marido, esposa, filhos. Cara, isso deveria estar no fundamental. Na escola. No ensino médio, de verdade. Porque é básico, assim, pra gente saber... Porque a gente não aprende... Primeiro conversar com as pessoas. Agora a gente vai mais profundo, mas primeiro que a gente não aprende... na nossa vida, a olhar para os nossos sentimentos. Às vezes a gente tá puto com alguma coisa, a gente nem sabe por que eu tô puto. Mas você tá com aquele sentimento, você já fecha a cara, você já... Você quer mostrar de algum jeito. Você alimenta. Né? Agora, quando você fala, não, mas o que eu tô sentindo? Como eu nomeio o sentimento? Inclusive, tem muitas escolas começando tem livros, né, infantis que começam a dar nome aos sentimentos. Porque quando você nomeia... E você fala, puxa, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo frustração, porque a gente não entregou aquele projeto. Você já vai para um outro nível de comunicação com a outra pessoa. Porque você primeiro tá reconhecendo o seu sentimento. Porque, naturalmente, a gente aprende a não reconhecer, a sentir e a jogar em cima do outro. Então, porra, você não entregou, ou a qualidade tá péssima, tá. Mas quando você fala, puxa, eu tô frustrado com um projeto que a gente entregou. Quando você já coloca isso na mesa, parece que dá uma baixada e você consegue racionalmente falar o que aconteceu. Então, poxa, eu tô sentindo frustrado com o projeto que a gente entregou. Porque quando o varejo vai entrar, ele não tem uma qualidade boa para mostrar aquilo. Então, você já vai no comportamento, você já vai no que aconteceu, no fato. Você não vai no julgamento do outro. Né? Principalmente, né, a gente que trabalha muito em projetos em grupo, né? Isso fica muito... É difícil, às vezes, num grupo, você identificar qual é a contribuição da Nicole, qual a contribuição do José, qual a contribuição da Maria, né? Então, quando você vai num grupo no fato, né, no que aconteceu, no comportamento, fica muito mais claro. Inclusive, isso me lembrou mais uma coisa, que tem muita metodologia de feedback no mercado, muita, mas todas falam do fato, né? De você ir para o fato prático. Então, tem metodologia FIM, que é fato, impacto, motivo, enfim. Independente das suas vidas passadas, que você já aprendeu metodologia de feedback, vá sempre para o comportamento. Então, cuidado em ficar muito na metodologia e se foca no comportamento daquela pessoa, ou daquele grupo, ou do que não deu certo naquele projeto. Isso ajuda. Então, voltando lá para a CNV, que fala, né, de você reconhecer os seus sentimentos. Então, eu acho que isso, para o gestor, ele ajuda até na inteligência emocional, sabia? Porque a gente está pressionado o tempo inteiro, entregando tanta coisa... Né, cada um na sua startup, né, que tem todo mundo com muita agilidade, que às vezes a gente fica nervoso, né, a gente se irrita, a gente fica frustrado. Então, quando você primeiro volta para o que você está sentindo, para você, isso te ajuda a ter uma melhor comunicação com o outro. E as coisas fluem melhor. E a conversa vai melhor, vai mais encaixada. Porque quando você tá no turbilhão e joga isso na mesa, a chance do outro não absorver totalmente é muito maior. Porque pega no estômago, né? Então você fala... É instintivo, não é racional. É instintivo. Você fala, nossa... A pessoa começa a pensar em várias coisas. Ela já nem tá mais te ouvindo. Porque ela já tá bloqueada ali.
Então, a minha dica, né, para ter conversas difíceis é na dúvida, use a palavra fazer. Então, o que a pessoa faz hoje que ela vai super bem e o que ela precisa começar a fazer ou deixar de fazer para ela ter uma alta performance, né? Simples, mas faz agora, ouvindo. Fecha o olho, faz aí, pensa numa pessoa e pensa nesse feedback com a palavra fazer. É difícil pra caramba. Não é fácil. E tem que colocar na prática, né, gente? Tem que colocar na prática, é isso. Isso também é uma coisa interessante. O feedback, né, cada vez mais a gente ouve a estratégia de pessoas em muitas empresas falar do feedback contínuo. Né? E o quanto o feedback contínuo é estratégico justamente porque você não precisa ter aquele momento, agora é o momento do feedback, a pessoa já vai com o nó no estômago, tremendo, o gestor já está lá se preparando para o momento do feedback. Então, quando é contínuo, ele é mais leve, você consegue elevar a performance do grupo. Então, tenha com mais frequência. Claro que a gente, como área de pessoas, a gente faz momentos formais, justamente para ajudar aquele gestor que não faz feedback a falar... Cara, essa hora você precisava... Não dá para correr. Não dá para fugir, Então, putz, não fiz um ano inteiro, então agora você vai fazer. Ou tem um time enorme, né? Que é difícil você... Quando você tem um time muito grande, é difícil você ter conversas tão frequentes, individuais, né? Com as pessoas. Então, a gente formaliza esse momento mais para ajudar. Mas o feedback ele tem que ser contínuo. Então, qual que é a frequência que você tem de one-to-one com o seu time? Né? Qual que não deixe passar por mais de uma vez por mês, né? A minha recomendação é pelo menos uma vez a cada 15 dias. Claro que, de novo, depende do tamanho do seu time. Mas isso também te ajuda a pegar coisas daquele momento, né? Nossa, e o quanto que o feedback é importante, né? Porque você falando aqui, me veio todas as outras palavras do conceito. Líder 1.5, total. Porque ele é a base para você estabelecer uma relação de confiança, para você conseguir desafiar o outro, para você, né? Então, ele puxa todas as outras palavras. Exato. O feedback é super básico. Mas, assim, a gente tá falando sobre feedback, eu queria focar um pouquinho mais nele, né? Tem muitas teorias, muitas ferramentas sobre isso, você já até comentou. Mas qual que você recomenda? Qual que você acha que é a melhor, assim, forma para dar feedback para as pessoas? Uhum. É uma boa pergunta, porque realmente tem muitas no mercado, né? Eu gosto bastante dos 3 Cs, porque eu acho que ele é simples e prático. E vai pro verbo fazer. Se você continuar a frase, ele tá indo pro verbo fazer o tempo inteiro. Então, o que a pessoa precisa começar a fazer, que ela não tem demonstrado, o que ela precisa continuar e o que ela precisa cessar. Por isso os 3 Cs, né? Começar, continuar e cessar. Então, é uma metodologia bem simples, que vem até com a vibe de metodologia ágil, né? Porque ela tem muito dos rituais, né? Das squads. E ela também funciona muito para um feedback de one-to-one. Então, ele foge um pouco de metodologias com as siglas e blá, blá. E se você continuar a frase, ela vai bem. Então, o que a pessoa precisa começar a fazer? O que ela precisa continuar fazendo? O que ela precisa cessar a fazer? E ela olha também daqui para frente, né? Isso que é legal. Então, fica mais um feed forward do que um feedback. É claro que o comportamento que você fez vai me ajudar a definir e a ver o que você precisa começar ou parar de fazer daqui para frente. Mas eu acho que ele é mais propositivo também. E de novo, assim, independente da metodologia, a dica vai pro verbo fazer. Isso vai te ajudar a ser concreto e a ser claro também. Então, depois não tem surpresas. Eu coloquei em prática esses 3 Cs, assim, e funcionou muito bem. É bom, né? Com o time. Porque ele é prático, ele é simples. E a gente geralmente quer enfeitar e utilizar uma metodologia super complexa. Essa prática é simples e é super efetiva. E ela é pragmática, né? Então, assim, nessa vibe de...
de vínculo que a gente faz com os outros, de não querer, né, ter conversas difíceis, de gerar algo ruim, ele é muito pragmático. Então, ele vai bem. E seja transparente nisso. Puxa, isso você vai bem, isso você não vai bem. E às vezes tem coisas que a pessoa vai bem e que não é aquilo que vai levar ela pra frente, né? É o que ela não vai bem que ela precisa olhar para ajudar ela a ir para frente. Então, seja transparente, claro, porque isso ajuda até na expectativa, né, da pessoa. Ou em próximas decisões que a gente vai precisar fazer, dependendo de cada caso. Mas os 3 Cs é isso. Ele é simples, pragmático e ele é concreto nessa linha do fazer, do verbo fazer. Sabe que no livro da Netflix eles falam sobre a questão do feedback, não necessariamente nessa metodologia, assim. Mas eles falam que é muito mais valioso essa parte do o que precisa ser feito, né? Do que daqui pra frente, né? Do que o que deu certo. Porque as pessoas ficam procurando... não, porque você foi ótimo nisso, porque funcionou. Mas eles valorizam muito mais aquilo que você fala. Tá bom, como você pode ser melhor, né? Porque eu acho que isso que alavanca. Né? E como você falou também, isso tem tudo a ver com o desafia. Porque a gente não fica no problema, né? Você tem que olhar daqui pra frente, né? Então, acho que ele também ajuda em relação a isso. Total. Cá, mas a gente falou aqui sobre a metodologia dos 3 Cs. E a gente falou que o feedback precisa ser contínuo, né? Como não dar feedback? Como não dar feedback? É difícil essa pergunta, hein? Não, eu acho que, assim, a primeira coisa é não ir pro julgamento, né? Não ir pro verbo ser, foge do verbo ser. Eu acho que a gente tem que também olhar, a gente é uma empresa, né? Todas as empresas são startups. E é impossível você trabalhar sozinho num projeto. Né? Então, a gente tem diversas squads. Mesmo as áreas que não estão em formatos squads, a gente entrega muito em conjunto, em grupo. Então, é muito mais fácil você realmente falar de alguma coisa que não deu certo em grupo. E você pode fazer isso, gente. Essa entrega que o grupo fez não foi legal. E cada um tem um pedaço disso. Então, quando você faz algo desse formato, isso não foi legal, e cada pessoa tem um pedaço disso, e a gente precisa melhorar como grupo, não tem problema você dar em grupo. Agora, se eu falo, essa entrega não foi legal, porque a Nicole, que precisava entregar algo, não entregou, atrasou o prazo, e é um feedback dela. Então, se eu vou dar um feedback relacionado a uma pessoa, não dê em grupo. Então, junta a Nicole depois e você fala só com a Nicole. Não, então, isso a gente tem que evitar, porque isso gera um constrangimento horroroso. E isso, lembrando do acolhe, que é promover um ambiente psicologicamente seguro, ele faz o oposto. Ele cria um ambiente de repulsa, né? Então, para a Nicole especificamente. Então, você não está ajudando ela a alavancar a performance dela, a potencializar aquilo que ela tem de melhor. Então, quando você vai dar um feedback para alguém, evite o grupo. Grupo só reconhecimento. Eu acho que isso traz um pouco da nossa cultura do Brasil mesmo, né? Também. Porque a gente é um país que ele tem essa abertura, né? Calma aí. Eu acho que até quando a gente olha conceitos, né, americanos, é até mais simples e fácil a questão do coletivo, né? Porque eles são mais pragmáticos, é papum e pronto. A gente é uma cultura brasileira relacional. Então, a gente fica muito constrangido e a gente não vai alavancar a performance de ninguém. A gente cria um bloqueio, né? Porque a gente cria vínculos, a gente é próximo, né? A gente dá beijo, americano, dá o braço, né? Mas o quanto que isso impacta também. Às vezes, nesse exemplo que você comentou, né? Putz, o feedback é pra mim. Nossa, eu vou ficar super desengajada. Mas a galera em volta também não fica... Isso é verdade. Dependendo Não, e dependendo como for, a galera se aproxima de você. Exato. E fica contra o gestor, né? Ou a pessoa que falou, de falar, poxa, nossa, coitado fulano, Beltrano, né? Olha o que ele recebeu na frente de todo mundo, né? E desengaja todo mundo. Exatamente.
Então, isso acaba puxando o time todo, né? E de novo, né? A gente trabalha muito em grupo. Então, assim, não vejo problema em a gente ter um projeto coletivo que não foi entregue e juntar todo mundo e falar, gente, não entregamos, né? Colocar na mesa, não entregamos. Podemos até, junto com o grupo, entender, vamos ver aqui o que não foi legal, o que foi legal, como metodologia de ágil mesmo, né? De review, de retrospectiva. Isso é super saudável, né? O que a gente pode evitar é falar especificamente de uma pessoa em relação a isso. Então, acho que é isso que é uma dica. Não caia nessa. A gente tá cheio de dicas dentro desse podcast, super rico. Foi a conversa de hoje. Acho que é isso, né, Ká? Sobre não acolher. Foi. Eu sempre fico saindo assim, será que precisa de mais? Falei tudo. Porque de novo, é o assunto que a gente mais tem dificuldade, né, como gestor, independente do nível, independente da empresa, independente do ano, é sempre o tema que a área de RH, a área de pessoas tem que estimular no dia a dia, porque naturalmente ela não acontece. E faz tanta diferença. A gente não consegue entregar o que a gente precisa ou potencializar o máximo de cada um sem essa ferramenta de one-to-one, sem o feedback, sem as conversas difíceis e transparentes. Tanto que o acolhe é o primeiro pilar do nosso conceito Líder.5. Não é à toa, porque ele é tão importante, é tão base para que a gente trabalhe as outras coisas que a gente vai entrar muito brevemente. Exatamente. Então, eu só vou relembrar. A gente acolhe através de abertura escutativa, promovendo um ambiente psicologicamente seguro para potencializar o que cada um tem. Maravilhosa. Muito obrigada, Ká. Obrigada. Por tudo isso que você compartilhou com a gente. A gente estuda antes de ver, né? E vamos... É isso. Muito obrigada. E a gente se vê no próximo episódio do nosso Líder Pod. Valeu, gente. Um beijo.